Saúdo você neste dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa leitura no livro de Salmos e estamos hoje no capítulo de número 39. O texto bíblico diz o seguinte: Eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo, calava-me mesmo acerca do bem. Mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse, faze-me conhecer, Senhor, o meu fim e a medida dos meus dias, qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizestes os meus dias como apalmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci. Não abro a minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga. Estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castiga alguém por causa da iniquidade, logo destróis como traça a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, e não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho e peregrino, como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento, antes que me vá e não seja mais. Salmo triste, salmo de contrição do rei Davi. Me parece, ao ler este salmo, que ele é uma continuação do pedido que o salmista fez no 38. Nós, há 2 dias atrás, meditamos sobre a questão de Deus punir a Davi na carne, com sofrimento. Você pode se lembrar, se não, pode acessar ou ler o Salmo 38, que Deus lhe colocou uma chaga no seu corpo que fedia, que cheirava mal. E essa chaga foi muito cruel e ele pediu a misericórdia de Deus. Isso foi o Salmo 38. E agora no Salmo 39, ele começa falando sobre o silêncio. Me faz entender, lendo este salmo, e é nisso que eu gostaria de meditar, para a minha própria vida, porque acontece tempos na nossa vida que nós tomamos uma decisão semelhante a Davi. E eu, quando li estes primeiros 3 versículos, eu entendo que Davi decidiu calar-se, ou seja, em meio ao sofrimento que ele vivia, as realidades que ele estava passando, a decisão dele foi, sabe o quê? Não vou falar mais nada com ninguém. O texto mesmo diz, nem do bem. Ou seja, o homem simplesmente se fechou dentro dele mesmo e calou a sua boca. E aí vem uma pergunta para nós, que o salmista vai responder. Será que foi de benefício? Será que esta é uma atitude que nós devemos tomar, nos faz bem à alma ou ao espírito ou ao corpo mesmo? A resposta de Davi foi que não. Eu intitulei esta meditação hoje, O Silêncio Mata, e foi isso que ele chegou à conclusão. Veja que no versículo 2, que está concluindo no final do versículo, de que ele se emudeceu, ele diz, mas a minha dor se agravou. Aqui não está claro que a dor que ele esteja falando seja física da sua enfermidade. Me parece mais uma dor emocional, ou seja, eu imagino e vejo nas entrelinhas, é uma inferência, de que o calar-se de Davi foi uma sustentação emocional, alguém que acreditaria que o silêncio
lhe faria bem à sua alma, de alguma maneira, ou pelo menos diminuiria o peso daquilo que ele estava vivendo. Mas a verdade é o que ele concluiu. Não fez bem nenhum, pelo contrário, a dor se agrava. Quando nós fechamos-nos para a realidade do que estamos vivendo, a dor não fica melhor. Calar-se nunca é a solução. E deixa eu fazer um parênteses, porque algumas vezes na nossa vida nós somos perguntados ou encontramos pessoas que tomam atitudes como essa e a gente vai, aconselhar. Eu vivi casos como esse, às vezes, ensinando e falando desta sabedoria que a gente vai aprendendo na Bíblia. E algumas pessoas que nos escutam falar dizem, você é psicóloga? E eu disse, não. E onde você aprendeu tudo isso? Eu disse, eu aprendi de psicologia na Bíblia Sagrada. Este é um parênteses para nós nos alegrarmos que quando nós estudamos a palavra de Deus, observamos, meditamos, como nós estamos fazendo aqui, nós encontramos as nossas realidades humanas, que todos nós passamos por elas. E que alguns estão estudando a sabedoria de homens cuja virtude não vem de Deus. Pelo contrário, se você analisar os pensamentos e as virtudes dos pais da psicologia moderna, você vai encontrar facilmente qual é e de onde vêm os seus pensamentos. No entanto, nós podemos glorificar a Deus, que o que nós estamos aprendendo aqui vem de Deus para nós. Aleluias! E Ele permitiu que essa sabedoria, que inclusive esconde a grandes entendidos deste mundo, revelasse a pequenos como nós. E aqui está Davi, nos ensinando no seu sofrimento, mas Deus permitindo que estivesse escrito para nosso proveito, de que o silêncio não resolve nada, pelo contrário, agrava, piora a dor. No versículo 3 ele diz, o que aconteceu comigo é que um fogo me incendeu dentro de mim, é como as minhas dores, as minhas realidades, como que borbulhavam, até que aquilo virou como um fogo e eu falei. Ou seja, o silêncio mata, porque ele agrava a nossa dor de alma e porque, na verdade, tudo aquilo que nós temos dentro de nós, nós precisamos trazer para fora. É para a nossa própria saúde. Graças a Deus que Davi não abriu a sua boca para um psicólogo. Poderia ter existido, na verdade, a psicologia que nós conhecemos hoje não existia na época, mas com certeza haviam conselheiros. Ele era um rei. Ele estava cercado de gente que podia talvez aconselhá-lo. Eu imagino que sim, com certeza. Ele não abriu a sua boca para um outro rei ou para uma pessoa de sua confiança, talvez uma cônjuge. Mas ele, quando explodiu da sua necessidade interior, da sua alma, do clamor, da dor da sua alma, graças a Deus, ele nos dá este exemplo para nós tomarmos para nós mesmos e ensinarmos, compartilharmos com outros. Exploda, ponha para fora, na presença, nos pés do Senhor. Aleluias! E é isso que ele fez. Ele abriu a boca, é o versículo 3, e o versículo 4 é o que ele falou. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim. O que é isso? Ele mesmo diz, eu quero entender, eu quero sentir, como se ele já não tivesse sentindo dor suficiente. Ele diz, eu quero sentir quão frágil eu sou, quão pequeno eu sou. E para isso ele perguntou, Senhor, me diz quanto tempo de vida eu tenho. Eu quero entender, eu quero sentir que eu tenho pouco tempo nesta terra, que tudo isso é vaidade. Aí ele começa a pensar nesta realidade e dizer tudo que a gente ajunta financeiramente aqui não vale nada, a gente não sabe nem quem é que vai gastar o nosso dinheiro. É o que ele disse aqui, veja, está no versículo 6. Ele disse, o homem não é nada. Por mais firme que ele esteja, você pode imaginar que Davi, alguns dias atrás, antes de Deus pesar a mão sobre ele, ele estava saudável, ele estava cheio de vitórias para contar, ele estava com riquezas e tudo isso não tinha sido tirado dele, com exceção da saúde, do bem-estar do seu corpo. Ele tinha muita estabilidade. Mas de um dia para o outro tudo se foi por causa daquela dor. E isso fez ele pensar, ele desabafar com Deus e pedir. E o que ele pediu foi isso.
Senhor, eu quero entender quão pequeno eu sou e que lindo é este pedido, que próprio. Porque quando nós olhamos para o pouco tempo que temos, a pequenez, a fragilidade da vida do homem, mais a nossa dependência vai para Deus. E quando nós confiamos em Deus, clamamos a Deus, aquele que socorre, aquele que escuta, não só Ele é poderoso, mas Ele é amoroso para sustentar a nossa vida até o fim dela, qual seja o fim. Curto dias é a nossa realidade, mas que bom é viver estes dias na bênção do Senhor. E foi o final deste salmo que ele clamou a Deus. Ele primeiro clama e pede para entender, aleluia, por saber os seus dias, entender a sua pequenez. E aí ele começa um processo de oração a Deus. No versículo 8 ele pede que o Senhor perdoe. Ele usa as palavras, livra-me de todas as minhas transgressões. Ele sabia que o peso da mão do Senhor tinha vindo sobre ele por causa de suas transgressões. E graças a Deus, como comentamos há 2 dias atrás, que o Senhor fez assim, para que ele entendesse que estava em pecado e viesse ao se arrepender. Então o que ele pede nesse momento é livrar das transgressões, ou seja, me perdoa, Senhor. É o versículo 8. No versículo 10 ele pede para Deus tirar a praga, olha lá, tira de sobre mim a tua praga, ou seja, eu entendo que esta miséria dessa doença não foi só uma realidade humana, é a tua mão pesando. Tira, Senhor, pela tua misericórdia, esta praga de sobre a minha vida. Que bom é poder clamar a um Deus amoroso, Ele pode fazê-lo ou não, mas nós podemos clamar a Ele, e aqui está Davi fazendo isso. E ele termina no versículo 12, fazendo 3 pedidos ao Senhor, que são também de aprendizado para nós. Primeiro, ele pediu ao Senhor para ouvir a oração dele. A primeira palavra é oração. Depois ele diz, inclina os teus ouvidos para o meu clamor. A segunda palavra é clamor. A terceira palavra, ele disse, não te cales perante as minhas lágrimas. A palavra é lágrimas. Este é o caminho daquele que encontra a misericórdia de Deus. Quando nós estamos errados, quando nós precisamos do auxílio do Senhor, em verdade para o todo o nosso caminho, mas quando necessitamos de Deus, o caminho não é achar, porque como ele mesmo diz, por mais firme que possamos estar, esta firmeza nada é. Pode ser abalada de um dia ao outro, mas quando precisamos da fortaleza do Senhor, devemos orar, devemos clamar e derramar lágrimas. As nossas orações têm que voltar a ser orações de lágrimas. Muitos ainda dizem, eu oro. Se nós não estamos derramando lágrimas, eu me pergunto que orações são estas? Precisamos voltar às lágrimas. Orar é falar, clamar é gemer, é gritar, é sentir, é tirar da alma. Um clamor não sai em voz baixa. Clamor não sai com pouca emoção e sentimento. Clamor é um pedido desesperado. Aleluias. E lágrimas casam-se bem com isso. Que Deus nos guarde de vivermos uma vida de oração sem lágrimas. Se alguém que nos escuta hoje não conhece, e não precisa falecer alguém, e não precisa ser uma desgraça tremenda como o próprio Davi estava vivendo na sua dor, na sua carne, de uma doença incurável, para que nós derramemos lágrimas. A verdade é que nós deveríamos derramar lágrimas pela nossa vida, pelo ministério de alguém que possa nos estar escutando, o seu pastorado, o seu ministério que você tenha nas mãos do Senhor, pela sua vida espiritual, lágrimas para receber os dons do Espírito e ser usado por bênção na igreja, lágrimas pelas almas que se perdem, lágrimas pelo pastor da sua igreja, lágrimas pelos obreiros que estão militando em todo o mundo, dando a sua vida pelo evangelho, lágrimas pelas nossas necessidades, aleluia, lágrimas pela salvação de muitos, pela nossa permanência na fé, lágrimas para pedir a Deus capacitação, aumentar a nossa fé. Há tanto que derramar lágrimas. Oh, aleluias, que o Espírito Santo nos conceda neste dia. Voltarmos a orar,
com lágrimas, aleluia, com a presença santa do Espírito Santo de Deus em nossa vida, porque nós sabemos que Deus nos escutará. Amém.